Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao estudo do livro Voltei comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Voltei foi editado pelo espírito de irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, pelas mãos de Chico Xavier. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela alegria que estão me dando de juntos nos encontrarmos em mais um estudo, em que estamos aprendendo, em que estamos revendo conceitos importantes deixados por Allan Kardec, e espero de coração que este estudo, feito de modo muito simples, porque eu não tenho nada além, eu só posso dar o que eu tenho. Então é um programa muito simples, um programa que eu sei que é imperfeito por conta da minha apresentação, e eu lembro sempre que aqueles pensamentos que você pensa ser diferente do meu, não exclua todo o programa por uma divergência de um pensamento. Continue pensando como você pensa e siga com o resto do programa que você julga ser importante. Isso é importante, é convivermos com as diferenças, é convivermos com as aptidões de cada um. Então, os pontos que somos e pensamos diferentes, não há problema. Vamos continuar sendo espíritas na mesma, vamos continuar com respeito mútuo e vamos vendo, no final das contas, pode ser também que aquele pensamento que eu lancei esteja equivocado. Porque eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo. Quando eu vejo um programa meu de 10 anos atrás, eu vejo a diferença no falar, no pensar, no expressar, comparado com hoje. Imagina daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Nós somos espíritos em evolução. No vídeo de hoje, vamos começar o penúltimo capítulo do livro, que é o capítulo 19, que tem como título A Surpresa Sublime, diz o Espírito Amigo. Aprender será sempre valioso trabalho para o coração. Então o aprendizado ele é fundamental em qualquer grau evolutivo do espírito. É sempre oportuno, necessário e valioso nós aprendermos, lermos coisas espíritas e também não espíritas. Aprendemos o que é da nossa área de atuação profissional, mas também aprendemos o que não é. Não é acharmos que o pouco que já sabemos já é o suficiente. Pelo contrário, devemos a cada dia estimularmos o nosso cérebro com conhecimentos novos. Irmos em busca até mesmo de dominarmos aquelas matérias que temos grandes dificuldades. Um dia chegou uma mulher para o Chico e falou: Chico, eu já comecei por 5 vezes um livro e não consigo terminar, eu não entendo ele. Chico diz: não, minha filha, leia mais uma vez e vá até o final. São sementes que você vai deixar lançada no solo da sua vida. Num determinado momento vai florescer. Continue, persista. Não é porque você está entendendo pouco que não está tendo serventia. Então o aprendizado ele é importante. O livro é importante, o estudo é importante, o estudo individual, o estudo em grupo, os cursos que hoje nós podemos ter em várias áreas, é muito importante. Continua. Logo após minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. Então ele ainda estava muito com a cabeça voltado quando estava encarnado. Vamos fazer, vamos refletir. Eu gosto muito da posição dos espíritos, porque todas as tarefas que nós temos aqui no CEPAC, só começamos ela, ou só terminamos ela, com a chancela do Dr. Adroaldo, que é o benfeitor amigo, tanto quanto os programas pela TV A Caminho da Luz, as tarefas pelo Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, as orientações para o grupo de Pouso Alegre, para o grupo de Jundiaí, para os amigos dos Açores, são sempre subordinados
a figura do Dr. Adroaldo, que também deve obediência a espíritos mais evoluídos do que ele. E é curioso porque toda a ponderação que o Dr. Adroaldo nos dá, no primeiro momento podemos até não compreendê-la, ou mesmo aceitá-la, mas o tempo nos mostra que ele estava certo. Nesses mais de 20 anos que ele dirige o CEPAC, não teve uma decisão do Dr. Adroaldo que ele errou. Como ele mesmo diz, tudo que eu faço é pensado e repensado e submetido a espíritos mais evoluídos do que eu. Então eu percebo que aqui, falando agora por mim, ajo muito atabalhoado e fala, faz e realiza e depois olho para trás e vejo, poxa, não valeu muito a pena. Quantos programas eu já não fiz pela TV A Caminho da Luz que não valeram a pena? Doutrinariamente falando, porque eu não estava preparado ainda. Ficou bem editado, ficou bem gravado, subiu, que é uma maravilha, para o YouTube, mas não ficou bom não. Doutrinariamente não ficou bom. Por quê? Porque eu não estava preparado. Então hoje, quando eu fui lançar este livro, por exemplo, o seu estudo, eu submeti ao Dr. Adroaldo perguntando se eu tinha o mínimo de condições para ler e interpretar, porque eu vejo com muita responsabilidade a apresentação de um estudo. Tem muitas pessoas que estão do outro lado estudando comigo e tirando por base os meus comentários. Então é uma responsabilidade nós falarmos em nome de uma ciência, filosofia e religião tão profunda quanto é o Espiritismo. Eu tenho consciência disso. Eu tenho noção da responsabilidade que está por detrás um programa espírita no aspecto intelectual e principalmente moral. Então eu perguntei para ele e disse a ele, olha, doutor Adroaldo, eu ainda não sou humilde, mas eu gostaria que você fosse muito sincero comigo. E se você me falar assim, você ainda não está preparado para o estudo do livro Voltei, me aponte um livro que eu tenha condições para ler e interpretar. Por que disso? Porque eu já percebi, nesses mais de 12 anos que eu apresento programas e que eu faço palestras, que muitas vezes eu tentei ir rápido demais, mas eu colhi o fruto verde, porque eu não estava preparado. Não é um desmérito ele chegar para mim e falar, André, você ainda não está preparado para o livro Voltei. André, vamos ver um outro livro. Não é desmérito, é uma realidade. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes quando estamos encarnados, queremos fazer muita coisa, e a maioria das coisas que a gente faz é imperfeito. Por quê? Porque não tem o momento, não é o adequado. Então é preferível fazermos pouco e bem feito, do que queremos fazer muito e de qualquer forma. Por que muitos tarefeiros saem da casa espírita? Porque chega com aquele gás todo, quer fazer, quer mudar, quer transformar o mundo, e daqui a pouco não faz nada, daqui a pouco é chamado para as atividades, já não tem mais combustível da vontade. O que acontece? Fica por si só, não vai adiante. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos e, naturalmente, termos ânimo firme para seguirmos a caminhada. Tudo tem o seu momento. E no mundo espiritual, diferente de nós, no mundo espiritual o benfeitor é muito claro, é possível e não é possível. Enquanto aqui a gente fica melindroso, fulano me disse um não, fulano falou para mim, fulano isso. Não, no mundo espiritual, se a gente é melindroso, como eu sei que eu sou, a gente trate de trabalhar com milindre, porque se a gente quer ir para um lugar bom no mundo espiritual, não pense em nós não, que eles vão ficar alisando a nossa cabeça. Coitadinho do André, foi sofrido na terra, vamos dizer aqui um sim para ele, para ver se anima um pouco ele. Não. Foi o caso de Frederico Figner em aulas anteriores. Meu filho, você pode ir, mas um companheiro vai com você. Ele não entendeu no primeiro momento, mas quando ele viu o olho do obsessor, ele entendeu por que o benfeitor mandou o Ornelas com ele. Porque mandou o companheiro com ele. Então, tudo tem um porquê. Nada é obra do acaso. Continua. A luz interior, revelada por vários amigos, sem que a mínima réstia de claridade me assinalasse a presença, constituíra a primeira evidência a sugerir a modificação de minha atitude mental.
Quando estamos encarnados, o nosso padrão mental é muito baixo. Olha as conversas que nós temos num dia. Num dia só, para nós não irmos muito atrás. Quantas conversas edificantes nós temos? Às vezes nós passamos o dia todo, o assunto é casa, política, futebol, novela, série, filme, só. Às vezes nós passamos um dia todo sem termos uma conversa que edifique a paz. Às vezes nós passamos um dia todo sem termos um pensamento altruísta. Às vezes passamos um dia todo sem termos um pensamento que forme a corrente do bem. O nosso padrão mental enquanto estamos encarnados é muito baixo. Às vezes eu estou num templo de oração, seja ele qual for, e estou trabalhando em nome da minha fé, mas a minha cabeça, a minha mente está na janta, está no almoço, está na briga que eu tive com a esposa, está nos problemas que eu tive com os filhos. Veja bem, nós não sabemos discernir o problema. Olha, esse é um problema de casa, então eu vou resolver em casa. A gente mistura tudo. Briga com a esposa e desconta no trabalho. Briga no trabalho e desconta no centro espírita. Briga no centro espírita e desconta na companheira. E depois falamos assim, olha, eu não sei discernir, eu não sou uma máquina, então eu misturo tudo. Não, eu posso não saber discernir, mas eu tenho que, na hora que eu quiser falar algo, eu morder meus lábios, porque o ouvido dos outros não é pinico, não, para a gente ficar descarregando nos outros os nossos pepinos. Se eu tenho um pepino, que eu descasque ele e resolva eles. Depois eu tumultuo o ambiente do trabalho e aí eu sou sempre a vítima. Ai, mas o meu trabalho, eu não sei o porquê que ninguém fala comigo. Ah, eu não sei o porquê que as pessoas viram a cara para mim. Ah, lá no centro espírita parece que quando eu chego as pessoas saem. Ah, minha esposa está indiferente comigo. Ora, a gente parece uma máquina de lavar roupa. Mistura igual a gente pega roupa branca, roupa colorida, roupa escura, e aí fica batendo junto, não é? É os nossos problemas. A gente bate tudo junto, é problema de casa, de trabalho, de sociedade, mistura de escola, de centro espírita, e mistura com filhos, e mistura tudo. Aí daqui a pouco a gente confunde tudo as bolas. Aí a gente não tem coragem de falar para a esposa uma verdade, fala para o chefe. Um tem coragem de falar para o chefe, fala para o dirigente. Não tem coragem de falar para o dirigente, fala para a companheira. Então a gente mistura tudo. E as pessoas que não têm culpa dos nossos problemas pagam preço. Só que nós somos seres humanos. Depois que a gente ouve também uma coisa, custa a gente voltar ao normal. Ah, mas eu sou assim mesmo. Pois é, se é assim mesmo vai ficar sozinho. Ah, mas é o meu jeito de ser. Perfeito, mas você vai ficar sozinho. Pode ser seu jeito de ser, pode ser seu jeito de pensar, a gente não quer que você mude. Mas você também não pode cobrar dos outros algo que você deu o primeiro pontapé. Depois que você lança a bola, a partida começou. Aí é cômodo chegar assim, ai, mas olha, tem que ver meu lado. Olha, tem que entender minha situação. A gente tem sempre que entender a situação do outro, mas ninguém quer entender a nossa. Eu tenho sempre que perdoar o outro, mas ninguém quer me perdoar. Então, a gente tem que tomar prumo e ter o padrão mental elevado e ter discernimento. Problema em casa se resolve em casa, problema no trabalho se resolve no trabalho, problema no centro espírita se resolve no centro espírita, porque o ouvido dos outros não é pinico. Eu não tenho que descontar o meu problema conjugal com ninguém. Eu não tenho esse direito. Eu posso até ficar na minha, porque eu não estou bem. Eu posso até ficar na minha, porque o problema está me afligindo. Mas eu não tenho direito de ficar mal-humorado, descontar nos outros e ficar com cara fechada. Não, eu fico na minha. Não estou bem, fico quieto. Não estou bem, guardo para mim. Não quero falar para os outros o que estou sentindo, porque é uma coisa particular minha. É um direito que eu tenho. Mas eu não tenho o direito de, na primeira oportunidade, desferir contra o próximo. Isso eu não tenho direito. Eu não tenho o direito de demonstrar o meu azedume com um problema que não é com a pessoa.
Então a gente tem que tomar cuidado, porque depois que a gente faz as coisas também, é muito cômodo a gente pedir perdão. A gente ainda não está na altura de perdoar todo mundo, não. A gente não está na altura de perdoar todas as situações, não. Somos frágeis, ainda imperfeitos e ainda nos magoamos. Somos orgulhosos, ainda somos egoístas. Então não adianta a gente falar assim, não, a pessoa pode deitar e rolar na minha cabeça que eu vou perdoar sempre. Não, às vezes a gente tem dificuldade para perdoar um filho. Imagina um desconhecido que trabalha conosco, que dá passe do lado nosso, que estuda conosco. Às vezes a gente tem dificuldade de perdoar a mãe, o pai, o filho, e vai ter facilidade de perdoar aquele que a gente nem tem amizade? Porque no centro espírita, às vezes ele é o meu colega de passe, mas fora do centro espírita eu não tenho amizade com ele, eu quero muito bem ele, mas a amizade é aquele que caminha um ao lado do outro. Então o padrão mental da Terra é baixo pelo alimento que nós fazemos. Aí chega no mundo espiritual, sofremos como Frederico Figner sofre. Por quê? Porque está desencarnado com a cabeça de encarnado. Então é elevar o padrão da mente e falar assim, eu vivo num mundo doente, numa sociedade doente, em que quanto mais eu vigio e mais eu oro, menos em problemas eu caio. Continua. De que me valeria o demasiado movimento sem probabilidades de realização benéfica? Então eu vou iniciar aqui, é igual eu lembro do Betinho. Os mais novos não vão lembrar daquele que tinha campanha que a fome tem pressa. Qual que foi o grande erro do Betinho? Aceitar ajuda de traficante. Então vamos ajudar o próximo, vamos comprar cesta básica, pode vir dinheiro de droga, de prostituição, pode vir dinheiro de desonestidade, é para ajudar o próximo, é o Robin Hood. Vamos tirar do rico para dar para o pobre. Porque o rico tem muito, o pobre não tem nada. Então se ele ficar menos rico e o pobre um pouco mais, vai melhorar a situação. É a ideia do Robin Hood. Então ele aceitou ajuda. E aí levou todo um trabalho bonito que ele tinha bancarrota. Então é preferível você dar 1.000 cestas básicas, honestas, do que você dar 10.000 e 9.000 vir de tráfico. Jovens aliciados, jovens viciados, acabando com famílias, dinheiro que vem fruto de roubo. Então nós não temos que fazer o muito, porque não somos ainda o Superman, o herói, o acabador com a fome do mundo, não. Mas se eu posso, num centro espírita, já que eu sou espírita e a maioria dos que me ouvem também são, então é dentro de um centro espírita, se eu posso trabalhar com o meu orgulho, com o meu egoísmo, com a minha vaidade numa sopa e ainda beneficiar o próximo, por que não? Uma atividade honesta. Eu não estou ali num curso de santidade, eu vou sair da sopa e agora eu já sou santo. Não, pelo contrário, eu saí da sopa com o mesmo orgulho, com o mesmo egoísmo, mas já trabalhando em mim. Pera, André, tem pessoas que têm menos. Olha, tem pessoas que têm dificuldades maiores. Olha, tem pessoas que padecem do corpo e do espírito. Então é começar uma atividade que eu vou conseguir começar e mantê-la. Agora eu começo e não termino. Então isso é uma advertência séria. Continua. Ali, o esforço pautava-se em linhas diferentes. Dentro do novo plano, a garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Então, tanto do outro lado quanto deste, se eu vou ter êxito ou não, vai da minha disciplina, da minha responsabilidade e da minha vontade de vencer. E da minha vontade de superar. E da minha vontade de falar assim, pera, se eu reencarnei, se eu vim como um orador, se eu vim como um escritor, se eu tenho a possibilidade que eu tenho, é porque eu tenho condições de me superar. E vamos adiante. E vamos enfrentar as lutas. E vamos enfrentar as barreiras. E vamos enxergar determinadas nuances que até então não víamos. Uma encarnação é sempre uma oportunidade feliz para o nosso crescimento, mesmo que seja 0,0001%. É um crescimento, é um despertar de possibilidades, é um despertar de melhorias, é um despertar de oportunidades perante a própria consciência.
Agora, o indivíduo chega aqui, coitado, o próximo tem mais do que eu, minha vida é sofrida, eu tenho dor, eu tenho problema, eu sou um coitado. Se eu me colocar como um coitado, eu vou ser sempre um coitado espiritual. Agora, quando eu falo assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas não tem problema. Ao mesmo tempo que eu tenho isso, olha o que eu tenho também em contrapartida. Nenhuma pessoa só tem problemas. Nenhuma pessoa só tem defeitos. Nenhuma pessoa só tem dificuldades. É que nós não preparamos os nossos olhos para ver o auxílio que está do nosso lado. Porque se não fosse esse auxílio, a nossa vida seria mais difícil do que ela é. Eu não tenho dúvidas disso. Se nós só fôssemos problemas, a nossa vida não seria o que é. Por mais que ela seja difícil, nós somos minimamente amparados pelo alto. Continua. Meu impulso de disputar qualquer tarefa esmorecera. Tal como o veículo precisa de combustível para se locomover, necessitava eu do fator qualidade para a nova luta em que ingressara. Faltou qualidade também do amor para André Luiz, que foi Dr. Carlos Chagas, ser médico em nosso lar, como ele descreve no livro Nosso Lar. Faltou a qualidade do amor. Para Frederico Figner, faltou a qualidade para poder ter trabalhos de maior relevo. Então, nós vemos que essa qualidade, ela pode ser impressa já em vida, pensando menos em nós, diminuindo o personalismo, diminuindo a ideia do ego, eu posso, eu faço, eu mando, eu tenho conhecimento e eu já realizo. Não, todos nós podemos um ajudar o outro mutuamente, elevar o padrão mental, diminuir aquele apego excessivo. Você sabe com quem está falando, você sabe quem eu sou, você sabe o que eu represento. Não representa muita coisa não. Perante a sociedade pode até representar na condição de um magistrado, na condição de um médico, na condição de um desembargador, profissões renomadas, ou você pode estar temporariamente envergado por um cargo político, mas é temporário, nós vamos morrer. E ninguém leva esses títulos para o além-túmulo. Ninguém leva para o mundo espiritual que foi aqui, de cargos. Então nós percebemos que ele pode até representar alguma coisa, mas perante Deus ele vai tratar um desembargador com o mesmo carinho que aquele que varre as ruas, aquele que coleta o lixo. Para Deus não há diferença pelo cargo. Aqui na sociedade, sim, doutor. A maioria dos doutores nem doutorado tem. Hoje qualquer juiz é doutor sem ter doutorado, qualquer médico é doutor sem ter doutorado, qualquer dentista é doutor sem ter doutorado, qualquer delegado é doutor sem ter doutorado. Doutor só pode ser quem tem o título de doutorado. Mas aqui, por respeito à profissão e até mesmo por medo, doutor. Então aqui qualquer um é doutor. E às vezes o pianista é um doutor. Formou, avançou no estudo, mas alguém já viu chamar um pianista de doutor? Às vezes o agrônomo é um doutor, mas a gente já viu chamar algum fazendeiro, sitiante, produtor rural de doutor? Estão vendo a diferença? E no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, eu posso ter sido de uma grande profissão, ou eu posso ter sido um catador de papelão. O que vai importar é o fator moral. Se o catador de papelão, de reciclável, tem mais moral do que o juiz, ele vai ter uma posição, espiritualmente falando, mais elevada que o juiz. Aqui é invertido. Aqui, quanto mais eu tenho dinheiro, mais as portas se abrem. Porque é uma sociedade que vive pautada no prestígio social, econômico. E pode ser que aquele que varre a rua tenha uma vida honesta, e aquele que chegou a ter muito, chegou enganando os outros, pegando a mais do que lhe era devido. Mas a gente não importa com isso. O que importa é quem tem um carro bom. O que importa é quem tem uma roupa boa. O que importa é quem está bem vestido. Então essa hipocrisia nos leva a essa distinção social. Só que no mundo espiritual, quando eu chegar do outro lado, eu posso ter sido um grande aqui na Terra,
materialmente falando, mas não quer dizer que eu sou um grande espiritualmente falando. Então, por isso que ele pede para renovarmos e vermos que o fator qualidade é primordial. Continua. Semelhante impressão jazia mal esboçada em mim, quando o encontro com o infeliz perseguidor me impôs violentamente. Dele ouvira referências amargas, que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso o serviço, continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de traçar com segurança o meu próprio plano de realizações vindouras? Então ele diz, olha, me serviu. Aquelas reflexões amargas me trouxe e me mostrou que eu tenho que, em vez de falar, eu fui isso na terra, eu fui aquilo outro, eu preciso renovar o meu ânimo, pegar a minha cruz e seguir adiante. Se eu errei, errei. É daqui para frente. Ninguém muda porque se arrependeu do passado. Todo mundo muda quando fala assim, hoje eu vou fazer melhor e diferente do que eu fiz no ontem. Agora, simplesmente parar e falar assim, no passado eu fui um mau filho, no passado eu fui mal isto, no passado eu fiz aquilo. Já fizemos. Não adianta eu me arrepender. Já foi. É me conscientizar que eu tenho o hoje e para o amanhã fazer melhor. Continua. Depois da morte, o julgamento, por mais desagradável, é uma bênção. Pouco a pouco entendi que era necessário ouvir com humildade, a fim de agir com proveito. Ouvir com humildade. Vem uma crítica, a primeira coisa que eu faço é procurar justificativa. Você errou em tal coisa aqui. Não, mas sabe o que aconteceu? É que naquele dia eu tive que sair apressado e eu não percebi isso, aquilo. Mas você sabe o que aconteceu? É porque a informação já chegou meio assim e aconteceu isso. É difícil nós encontrarmos a pessoa que fala assim, olha, foi uma desatenção minha. Realmente eu errei, mas eu vou me atentar para não errar novamente. Então a humildade ainda está um pouco distante da nossa realidade. E ele encerra dizendo, o contato direto com o obsessor vulgar aclarara-me a consciência, salientara ele as sombras que ainda me envolviam e que os abnegados amigos da primeira hora velavam, movidos de piedade evangélica. É imprescindível evitar a precipitação e meditar antes de atacar novas obras. Então aqui ele já nos dá uma dica muito boa de como devemos nos comportar mediante as turbulências que nos chegam, as críticas, os dissabores da vida, não curvarmos mediante aos problemas, pelo contrário, se eu tenho um problema, é necessário solucioná-lo. Se eu tenho um problema, eu tenho que tratar com a pessoa e não ficar falando nas adjacências. Se eu tenho algo a melhorar, é que eu faça hoje, porque o tempo passa muito rápido e pode ser que amanhã eu não tenha a mesma oportunidade que eu tenho hoje. Então é um capítulo muito valioso, muito interessante. Eu agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando, bem como a todos que estão acompanhando o programa, e peço a sua ajuda. Deixe o gostei, se inscreva no canal, habilite as notificações, estará ajudando imensamente o nosso projeto no YouTube. Votos de muita paz e até o nosso próximo encontro.